Alô pessoal, seguidores, amigos, galera que está vindo com a gente nessa viagem pela obra do Lovecraft, né? Hoje, conforme vocês já sabem, nós vamos para um conto chamado O Navio Branco, The White Ship. Mas antes, só lembrando, espero que vocês tenham dado uma olhadinha lá no nosso outro clássico do terror que eu postei agora na quarta-feira passada, dia 19, daquele autor português lá transmontano, o Miguel Torga, né, com aquele O Leproso. É bem interessante a gente ficar alternando, porque a gente está nas nossas altas esferas de divindades imensas e um mito universal e atemporal, e de repente a gente cai num horror bem pequeno, numa aldeiazinha, uma coisa bem humana e pequena. Vale a pena dar uma olhada, tá aqui, para quem não viu. Então, hoje, né, nesse final de semana, nós vamos retomar a nossa caminhada Lovecraft e vamos para o Navio Branco. Esse Navio Branco, ele é perfeitamente um clássico Dreamlands. Tem pouquíssima conexão com o mito Cthulhu. Daqui mais um pouco a gente vai chegar nas principais obras do mito Cthulhu. Mas hoje, ainda em 19, nós estamos, né? Foi essa história criada em outubro, por aí, de 1919. E como eu disse, uma história de Dreamlands. É um cara... Essa história tem umas peculiaridades. Ela é uma espécie assim de... É como se fosse uma aquarela assim, de sensações fantásticas, né? O próprio... Só tem um personagem, ou eu quase diria que não tem personagem. O narrador é um faroleiro, um cara que vive num farol, né? Ele é apaixonado pelo mar e ele tem visões, né? Tem visões de um navio branco que passa ao longe de vez em quando. E ele acaba arrumando de ir lá para o tal navio branco, e ali é uma forma que ele consegue visitar uma sequência de cidades lá nas Terras do Sonho. E eu digo que é uma aquarela de sensações, assim, porque a história é basicamente as descrições, é muito bem escrita, né? E o personagem em si praticamente não é um personagem, ele é, ele é uma voz que narra, mas não tem conteúdo. Vocês vão observar isso. Não tem conteúdo, você não fica sabendo quem é esse cara. Ele é um ser humano que tem uma vontade de viver naqueles mundos fantásticos e tal. O navio branco é o link que ele consegue encontrar para chegar naquele mundo de fantasia. Tem uma coisa bem curiosa, eu sempre achei interessante, desde que quando eu li a primeira vez o Navio Branco, que é assim, parece ser essa uma mensagem de alguma forma. Ele vai passando pelas cidades, são 5 cidades do mundo dos sonhos lá, e ele vai passando por uma série delas, a cidade do mistério e tal. Ele chega numa cidade que aparentemente é a perfeição, é o paraíso, né? É a cidade que ele... tudo é bom lá. Só que ele é tomado, essa vai ser a mensagem, é você querer dar um passo maior que a sua perna. Ele quer ir para uma outra cidade além, que é a cidade do ouro, uma espécie de Eldorado, né? Que, como o Eldorado da história, levou um monte de gente à perdição. No Navio Branco vocês vão ver o que acontece. Mas então não é uma tênue... O plot, né, a história é bastante tênue, é um fiozinho assim, tem essa temática assim da fantasia e da vontade por ir para outros níveis de consciência, então vocês podem interpretar de N formas, né, e essa vontade. E tem é quase uma pegadinha cósmica, ele já está na perfeição, dali ele quer ir para um algo mais.
Esse é o navio branco do Lovecraft. É uma história para a gente degustar, tipo fosse um vinho branco, naturalmente. Então vocês vão degustar esse navio branco. É um conto curto, é mais curto que os anteriores, mas é bastante saboroso. Vamos lá de O Navio Branco. E aquele pedido de sempre, se estiverem gostando dessa sequência de obras do cara, like, comentários e compartilhamentos para a gente poder seguir. Isso aí, um abraço para todo mundo, saudações. E semana que vem, então, só lembrando a nossa nova batida. Semana que vem, na quarta-feira, vai ter um outro clássico de terror. Ainda tenho, na vertente não Lovecraft, né? Eu tenho que escolher ainda se eu continuo nos portugueses, se eu volto para os brasileiros, se eu acho um cara de outra nacionalidade aí. Vamos ver um conto que tenha marcado a minha juventude que eu tenho agora. Como sempre é assim que eu escolho, né? Então eu vou escolher um conto porque para mim é uma diversão, como eu disse lá no Leproso, ler, reler e narrar para vocês. E na quarta-feira, então, nós vamos de um outro clássico do terror. E no sábado que vem, mais uma história de Lovecraft. Sendo que ainda não vamos sair de 1919. Tem uma série de pequenos contos ainda em 1919. Abraço, saudações, espero que estejam gostando. Olá, pessoal, de novo. Que nem na outra semana eu esqueci também de dizer que o narrador não ia ser eu, ia ser meu filho Diogo, né? Dessa vez é mais grave, que a narradora, certamente vocês vão gostar muito mais da voz dela do que da minha, é a minha nora, a Eduarda Bona. Então, deem uma força aí. Saudações a todos. Desculpe, Duda. O Navio Branco, H.P. Lovecraft, 1919. Eu sou Basil Elton, responsável pelo farol de North Point, o mesmo deixado aos cuidados de meu pai e meu avô antes de mim. Distante da costa e acima de rochas escorregadias e submersas, que podem ser vistas quando a maré está baixa, mas são imperceptíveis quando ela está alta, se encontra o farol cinzento. Por ele passam navios majestosos vindos dos 7 mares. No tempo de meu avô, eles eram muitos. No tempo de meu pai, nem tantos. E agora, eles são tão poucos que às vezes me sinto estranhamente sozinho, como se eu fosse o último homem na Terra. De terras distantes vinham aqueles antigos navios mercantes de velas brancas. De terras orientais distantes, onde sóis quentes brilham e doces aromas se perpetuam em estranhos jardins e graciosos templos. Os velhos capitães do mar geralmente vinham até meu avô e contavam-lhe sobre essas coisas, que por sua vez ele contou ao meu pai, e meu pai contou-me nas longas tardes de outono, quando o vento vindo do leste soprava de forma assustadora. E eu lia mais sobre essas coisas, e sobre muitas outras também, nos livros que os homens me davam quando eu era jovem e maravilhado com elas. Porém, mais maravilhosa que a sabedoria de velhos homens e a sabedoria dos livros é a sabedoria secreta do mar. Azul, verde, cinza, escuro ou límpido, calmo, agitado ou turbulento, o mar não é silencioso. Durante toda a minha vida eu o observei e o escutei, e eu o conheço bem. De início ele me contou somente histórias simples e pequenas sobre praias tranquilas e portos vizinhos. Mas com o passar dos anos, ele ficou mais amistoso e falou-me sobre outras coisas, sobre coisas mais estranhas e mais distantes no tempo e no espaço. Às vezes, no crepúsculo, os vapores acinzentados do horizonte começavam a me oferecer visões de caminhos distantes. E às vezes, à noite, as águas profundas do mar ficavam cada vez mais claras e fosforescentes, concedendo-me visões de seus caminhos. E essas visões eram tantas quanto os caminhos eram. Podiam ser ou ainda são, pois o mar é mais velho que as montanhas e repleto de memórias e sonhos de muitas eras. Do longínquo sul era de onde o navio branco costumava vir quando a lua estava cheia e alta nos céus. Do longínquo sul ele deslizava bem suave e silenciosamente sobre o mar. E o mar, estando calmo ou agitado, ou com o vento amistoso ou desfavorável, ele sempre conseguia deslizar suave e silenciosamente,
com suas velas estáticas e suas longas e estranhas fileiras de remos, movendo em perfeito ritmo. Uma noite eu espiei um homem sobre o convés, barbas e túnica longas, e ele pareceu acenar para que eu embarcasse rumo às terras longínquas e desconhecidas. Muitas vezes depois eu o vi, sob a lua cheia, e ele não mais voltou a me acenar. A lua brilhava profundamente na noite em que correspondia ao chamado, e caminhei sobre as águas em direção ao navio branco, sobre uma ponte de luar. O homem que me convidara agora me dava as boas-vindas em uma língua suave que eu parecia conhecer bem, e as horas foram preenchidas por doces cantigas dos remadores à medida que deslizávamos rumo ao misterioso sul, dourado pelo brilho daquela delicada lua cheia. E quando o dia amanheceu cor-de-rosa e radiante, eu avistei as verdes planícies das terras distantes, ensolaradas e belas e desconhecidas para mim. Acima do oceano surgiam gigantescas fileiras de vegetação, ornadas com árvores e mostrando aqui e lá telhados de um branco brilhante e colunas de templos estranhos. Ao nos aproximarmos da verde planície, o homem de longas barbas contou-me sobre aquela terra, a terra de Zar, onde habitavam todos os sonhos e pensamentos belos que vêm aos homens e depois são esquecidos. E olhamos para a vegetação novamente e vi que o que ele disse era verdade, pois entre a paisagem diante de mim estavam muitas coisas que eu vira apenas através das brumas, além do horizonte e dos abismos fosforescentes do oceano. Havia também formas e fantasias mais esplêndidas que qualquer homem já conhecera. As visões de jovens poetas que morreram antes que o mundo pudesse aprender o que eles haviam sonhado ou visto. Mas nós não colocamos nossos pés sobre as encostas verdes de Zar, pois se diz que aquele que nelas pisa, talvez nunca mais retorne à sua terra natal. À medida que o navio branco se distanciava silenciosamente da planície repleta de templos de Zar, observamos no horizonte à nossa frente as torres de uma imponente cidade. O homem de longas barbas me disse: Esta é Talarion, a cidade das Mil Maravilhas, onde residem todos aqueles mistérios que o homem tem tentado, em vão, compreender. E eu olhei novamente, a uma distância menor, e vi que a cidade era maior que qualquer cidade com a qual eu sonhara ou já vira. As torres de seus templos alcançavam os céus, assim nenhum homem seria capaz de alcançar as suas pontas. E bem distante, além do horizonte, estendia-se uma muralha cinza e lúgubre, sobre a qual se poderiam espiar somente alguns telhados, estranhos e sinistros, adornados com ricos beirais e esculturas. Eu estava ainda mais ansioso para entrar nessa fascinante, ainda que repelente cidade, e implorei ao homem de barbas longas que me deixasse aportar naquele pier de pedra próximo ao enorme portal esculpido de Acariel. Mas ele, gentilmente, negou o meu pedido, dizendo: Em Talarion, a cidade das Mil Maravilhas, muitos entraram, mas ninguém retornou. Em seu interior somente caminham demônios e criaturas loucas que há muito deixaram de ser humanas, e as ruas ficam brancas com os ossos não sepultados daqueles que olharam sobre o espectro de Lati, aquele que reina sobre a cidade. Assim, o navio branco continuou sua viagem, navegando ao lado da muralha de Talarion, e seguiu por muitos dias um pássaro que voava rumo ao sul, cuja lustrosa plumagem se confundia com o céu de onde ele surgira. Chegamos então a uma agradável costa que se mostrava atraente com suas flores de todas as tonalidades possíveis. Tanto quanto nossa vista permitia alcançar seu interior, podíamos ver bosques adoráveis e árvores radiantes repousando sob o sol do meridiano. À sombra, além de nossa vista, viam trechos de música e canções líricas entrecortados por gargalhadas tão deliciosas que eu instiguei os remadores a seguirem adiante no meu afã de alcançar aquela cena. E o homem de barbas longas não disse uma palavra, mas observou-me à medida que nos aproximávamos da margem da terra ladeada por lírios. De repente, um vento soprou vindo do prado e dos bosques frondosos, trazendo um cheiro que me fez estremecer. O vento ficou mais forte e o ar foi tomado pelo odor letal e pútrido de cidades devastadas pela peste e cemitérios descobertos.
e quando navegamos como loucos para nos afastar daquela costa amaldiçoada, o homem de barbas longas finalmente se pronunciou, dizendo: Esta é Shura, a terra dos prazeres inalcançados. Então, mais uma vez, o navio branco seguiu o pássaro do céu, sobre os mares quentes e abençoados, embalados por brisas aromáticas e acariciantes. Dia após dia, noite após noite, navegamos, e quando a lua ficava cheia, ouvíamos as suaves cantigas dos remadores, doces como naquela noite distante, quando partimos para longe da nossa terra natal. E foi sob a luz do luar que ancoramos finalmente no porto de Sonanil, que é protegida por 2 promontórios de cristal que surgem do oceano e se encontram em um esplêndido arco. Essa é a terra da imaginação. E nós seguimos a sua costa verdejante sob uma ponte dourada de luz do luar. Em Sonanil não há nem tempo nem espaço, nem sofrimento nem morte. E lá eu fiquei por muitíssimo tempo. Verdes são os bosques e pastos, brilhantes e perfumadas as flores, azuis e musicais os riachos, límpidas e frescas as fontes, e impressionantes e maravilhosos os templos, castelos e cidades de Sonanil. Naquela terra não há fronteira, pois para cada visão bela surge uma outra ainda mais bela. Por toda a paisagem campestre e em meio ao esplendor das cidades, o povo pode se locomover à vontade, de quem tudo é ofertado com uma graça intocada e uma felicidade genuína. Durante o longo tempo em que lá permaneci, perambulei extasiado por jardins onde pagodes pitorescos nos observam por detrás de agradáveis arbustos, e onde as calçadas brancas são ladeadas por flores delicadas. Escalei suaves colinas de cujos cumes eu podia ver paisagens extasiantes, com cidades verticais como torres de igrejas aconchegando-se em vales verdejantes, e as abóbadas douradas das cidades brilhando no horizonte, infinitamente distantes. E eu vi sob a luz do luar o mar cintilante, os promontórios de cristal e o porto tranquilo onde ficava ancorado o navio branco. Foi numa noite, contra a lua cheia no imemorável ano do Tarp, que eu vi a silhueta do pássaro celestial, e senti os primeiros indícios de inquietação. Falei então para o homem de barbas longas e contei-lhe sobre a minha nova ânsia em partir rumo à remota Catúria, aquela que nenhum homem jamais vira, mas que todos acreditavam encontrar-se além dos pilares de basalto do oeste. Trata-se da Terra da Esperança, e nela brilham os ideais perfeitos de tudo que se conhece em todos os lugares, ou pelo menos é o que dizem. Mas o homem de barbas longas me disse: Seja cauteloso com aqueles oceanos perigosos onde os homens dizem se encontrar Catúria. Em Sonanil não há dor nem morte, mas quem pode dizer o que jaz além dos pilares de basalto do oeste? Todavia, na lua cheia seguinte, eu embarquei no navio branco e, com o relutante homem de barbas longas, eu deixei com alegria o porto para viajar por mares desconhecidos. E o pássaro dos céus voou à nossa frente e nos guiou em direção aos pilares de basalto do oeste. Mas desta vez, os remadores não cantaram melodias doces sob a lua cheia. Na minha cabeça, eu geralmente desenhava a terra de Catúria com seus palácios e caminhos esplêndidos, e me perguntava que novos deleites me aguardavam. Catúria, eu dizia a mim mesmo, é a morada dos deuses e terra das inumeráveis cidades de ouro. Suas florestas são de aloe e sândalo, mesmo os bosques de camorim, e entre as árvores voam pássaros alegres cantando doces canções. Nas verdes e floridas montanhas de Catúria encontram-se templos de mármore róseo, adornados com entalhes e pinturas que representam glórias, e em seus pátios há fontes de prata, onde as águas perfumadas que vêm do rio Nag, cuja nascente se encontra em uma gruta, bramem encantadoras canções. E as cidades de Catúria são cercadas por muralhas douradas, e seu calçamento também é de ouro. Nos jardins dessas cidades encontram-se estranhas orquídeas e lagos perfumados, cujos leitos são de coral e âmbar.
À noite, as ruas e os jardins são iluminados com lanternas vistosas, feitas com cascos de tartarugas de 3 cores. E lá ecoam as doces notas de um cantor e um tocador de alaúdes. E todas as casas das cidades de Catúria são palácios, cada um deles construído sob um perfumado canal que conduz às águas do sagrado Nar. De mármore e alabastro são feitas as casas e cobertas com telhado de ouro brilhante, que refletem os raios de sol e aumentam o esplendor das cidades, como se os deuses jubilosos a observassem dos picos distantes. O mais belo de todos é o palácio do grande monarca Dorieb, aquele que alguns afirmam ser um semideus, enquanto outros um deus. Sublime é o palácio de Dorieb, e muitas são as pequenas torres de mármore sob suas muralhas. Em seus amplos salões, multidões se reúnem, e lá pendem troféus conquistados a eras. E o teto é inteiramente feito de ouro, sustentado por altos pilares de rubi e lápis-lazuli, entalhados com imagens de deuses e heróis, que faz com que aquele que os fita tenha a impressão de estar contemplando o próprio Olimpo. E o piso do palácio é feito de vidro, sob o qual correm as iluminadas águas do Narg, alegre com os pomposos peixes por ninguém conhecidos além da fronteira da amável Catúria. Assim, eu falava para mim mesmo sobre Catúria, mas o homem de barbas longas sempre me alertava para voltarmos à afortunada Sonanil, pois Sonanil é conhecida pelos homens, enquanto ninguém conseguira chegar a Catúria. E no 31º dia, guiados pelo pássaro, alcançamos os pilares de basalto do oeste. Envolvidos pela neblina estavam eles. Assim, nenhum homem podia espiar além ou ver o seu ponto mais alto, que na verdade alguns dizem chegar aos céus. E o homem de barbas longas, mais uma vez, implorou-me que voltássemos, mas eu não lhe dei atenção, pois da neblina, além dos pilares de basalto, eu imaginei que viriam as notas dos cantores e tocadores de alaúde, mais doces que as mais doces canções de Sonanil, e parecendo-se com meus próprios louvores. Eu, que viajara para longe da lua cheia e morara na terra da fantasia. Assim, ao som da melodia, o navio branco navegou pela neblina entre os pilares de basalto do oeste. Então, quando a música cessou e a neblina se dissipou, vimos que não havíamos chegado à terra de Catúria, mas sim a um mar revoltoso e indomável, sobre o qual o nosso navio, já sem esperanças, era levado rumo a algum objetivo desconhecido. Logo chegaram aos nossos ouvidos o trovejar distante de quedas d'água, e aos nossos olhos apareceu, no horizonte distante à nossa frente, a rajada titânica de uma catarata monstruosa, onde os oceanos do mundo se encontram e desaguam em um abismo do nada. Então, o homem de barbas longas me disse, com as lágrimas escorrendo pelo rosto: Nós rejeitamos a bela terra de Sonanil, a qual jamais retornaremos. Os deuses são maiores que os homens, e eles venceram. E eu fechei meus olhos antes da queda que eu sabia que viria, impedindo a visão do pássaro celestial que batia suas asas azuis e orgulhosas sobre a correnteza. Com a queda veio a escuridão, e eu ouvi os gritos de homens e de coisas que não eram humanas. Dos ventos tempestuosos do leste eles surgiram, e deram-me calafrios como se eu me curvasse sobre uma laje de pedra que surgira sobre meus pés. Então eu ouvi mais uma batida e abri os olhos, e me encontrei sobre a plataforma daquele farol de onde eu partira há muitos e muitos anos. Na escuridão abaixo, surgiam os vastos contornos embaçados de um navio despedaçado sobre as rochas cruéis, e quando fitei os destroços, vi que a luz havia se extinguido pela primeira vez desde que meu avô assumira o seu posto. E nas tardes horas noturnas, quando eu fui para o interior da torre, vi que no calendário pregado na parede continuava lá, como eu deixara na hora em que partira. Com o amanhecer, eu desci à torre e olhei para os destroços sobre o rochedo, mas o que encontrei foi somente o seguinte: um estranho pássaro morto, cujo tom era de um azul celeste, e um único mastro, de uma brancura maior que a da espuma do mar ou de uma montanha de neve. E desde então,
o mar nunca mais me contou seus segredos. E embora muitas vezes a lua cheia tenha brilhado e se erguido nos céus, o navio branco do sul nunca mais voltou.